Bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lema e é um prazer te receber por aqui. Se você tivesse que organizar uma operação de resgate para salvar dezenas de reféns, como você faria? Levando em consideração que a vida das pessoas está em risco, não poderia ser um plano muito simples. Quando Israel recebeu informações sobre o sequestro de um avião com vários cidadãos israelenses, o governo do país tomou a decisão de iniciar uma das operações mais ousadas da história militar. Uma missão na calada da noite em que os soldados teriam que lutar contra os sequestradores e os oficiais do presidente da nação que estava apoiando o sequestro. Será que foi possível concluir a missão? Em primeiro lugar, vamos ao contexto geral da história. Era dia 27 de junho de 1976. O voo 139 da Air France estava programado para partir de Tel Aviv, em Israel, fazer uma escala em Atenas, na Grécia, e então voar até o seu destino final, Paris, na França. Estamos falando de um Airbus A300, com 258 pessoas a bordo. Durante o embarque e desembarque de passageiros em Atenas, 2 palestinos e 2 alemães entraram no avião. Esses 4 eram os sequestradores que causaram pânico naquele voo. Os palestinos eram membros da Frente Popular para a Libertação da Palestina. E os 2 alemães, Wilfried Buzzi e Brigitte Kuhlmann, faziam parte das células revolucionárias da Alemanha. Agora que estamos apresentados, vamos aos fatos. Logo após a decolagem em Atenas, os sequestradores foram até a cabine de comando com armas e granadas e assumiram o controle do avião. Eles então mudaram a rota e obrigaram os pilotos a viajarem até Benghazi, na Líbia, onde ficaram por 7 horas na pista e aproveitaram para reabastecer a aeronave. Nesse período parado, uma passageira fingiu que estava passando por um processo de aborto espontâneo e conseguiu que os sequestradores a libertassem. Até aquele momento, o quarteto terrorista ainda não tinha falado o motivo do sequestro e muito menos comunicado qualquer tipo de exigência para libertar os passageiros. Aquelas vidas estavam nas mãos dos criminosos. Então, todo o cuidado das autoridades era pouco. Foi então que, na noite do dia 27, os sequestradores deram a ordem para que o avião decolasse da Líbia e fosse em direção a um destino que apenas eles sabiam no início. Algumas horas depois, os criminosos exigiram que a aeronave pousasse no aeroporto de Entebbe, na Uganda, onde se encontraram com ao menos 4 outros terroristas. Ou seja, o plano havia sido traçado com antecedência e existia até mesmo um motivo para a escolha de Entebbe como destino final. Em 1976, a Uganda era governada por um homem chamado Idi Amin, um ditador sanguinário capaz de passar por cima de qualquer pessoa para atingir seus objetivos. Só que não era a personalidade e o modus operandi de Amin que fizeram os sequestradores escolherem a Uganda. Acontece que esse presidente tinha relação com a Frente Popular para a Libertação da Palestina. Por causa disso, Amin sabia do sequestro com antecedência e chegou a ajudar os criminosos quando chegaram em Entebbe. Assim que pousaram, os reféns foram transferidos para um antigo saguão, onde ficaram sob vigilância dos sequestradores e também dos soldados de Amin. Na verdade, o presidente em pessoa visitou os reféns, declarando que estava trabalhando em negociações para garantir que cada um fosse libertado. Amin disse que sabia que as pessoas eram inocentes e que os verdadeiros culpados da história eram os governos de cada um. As demandas para a libertação vieram à tona apenas algumas horas depois, no dia 28 de junho, quando um dos sequestradores palestinos anunciou que, caso elas não fossem atendidas, o grupo começaria a matar cada uma das pessoas a partir do 1º de julho. Entre as exigências estavam o resgate de $5 milhões para que o avião fosse liberado e ainda a libertação de 53 terroristas presos em 5 países: Alemanha Ocidental, Quênia, França, Suíça e Israel.
Desse total, 40 deles estavam detidos apenas nas prisões israelenses. No dia seguinte, agora 29 de junho, os reféns foram separados em 2 grupos. Os cidadãos israelenses, em um conjunto com alguns judeus ortodoxos, foram encaminhados para outro cômodo, enquanto o restante das pessoas ficou no antigo saguão do aeroporto. Os sequestradores, então, avisaram que no dia 30 libertariam os reféns mais vulneráveis por motivos humanitários e solicitaram que fosse feita uma lista com os doentes, idosos e mães com seus respectivos filhos. Ao mesmo tempo, as informações sobre as demandas chegaram ao governo de Israel e as autoridades começaram a pensar em qual caminho poderiam seguir. O então ministro da Defesa, Shimon Peres, chegou a sugerir que 1.000 paraquedistas descessem em Entebbe para tentar libertar os reféns. Só que o plano acabou sendo descartado. Enquanto elaboravam uma nova estratégia, 47 pessoas foram soltas no dia 30. Um deles, um garoto de 12 anos chamado Olivier Cojot, foi peça-chave para as autoridades. Isso porque os reféns liberados foram levados para um Boeing 747 da Air France e viajaram de Entebbe para Paris, onde Olivier repassou informações de extrema importância sobre o antigo saguão, sobre os terroristas e até mesmo sobre os soldados de Uganda. As horas se passaram e o dia 1º de julho chegou, justamente quando os terroristas ameaçaram dar início ao assassinato dos reféns. Em Israel, o tenente-general Mota Gur, que atuava como chefe de gabinete das forças de defesa do país, não estava de acordo com nenhum dos planos propostos pelo Comitê de Emergência. Nessa altura do campeonato, o primeiro-ministro israelense Isaac Rabin disse que, ao invés de pensar em um contra-ataque, estava pretendendo negociar com os sequestradores. Só que essa possibilidade não agradou a Peres, o ministro de Defesa, que disse que essa decisão acabaria encorajando outros atos de terrorismo. Mas de nada adiantou. O primeiro-ministro estava inflexível. A informação foi repassada para o presidente de Uganda e um novo cenário se formou. Idi Amin conseguiu convencer os terroristas a estender o prazo de cumprimento das exigências até o dia 4 de julho, além da libertação de mais 100 reféns que não fossem cidadãos de Israel. Todos também foram enviados a Paris, enquanto 106 reféns continuaram em Entebbe, sendo eles 84 israelenses, 12 membros da tripulação e 10 passageiros franceses. Essa nova movimentação deu às forças de defesa de Israel mais 3 dias para pensar em um plano de resgate. Dessa vez, sem elaborar uma estratégia de saída, já que o presidente de Uganda estava ajudando os sequestradores. O plano mais viável também era o mais arriscado. As autoridades queriam desembarcar no aeroporto 4 aviões militares modelo Hércules para, basicamente, libertar os reféns e sair voando de Entebbe. Foi por isso que o governo de Israel chamou para o trabalho os soldados da Soyet Matkal, a unidade de reconhecimento geral de Israel. Somente eles poderiam fazer com que a chamada Operação Thunderbolt fosse um sucesso. Estamos falando de uma divisão de elite ultra secreta, especialista em missões antiterroristas e que fazem trabalhos sigilosos. Enquanto 3 dos aviões levariam os membros da unidade, carros blindados, armamento e uma equipe médica, um único Hércules levaria a força de assalto e alguns veículos. Entre eles, um que foi alterado para ficar igual ao carro usado pelo presidente de Uganda. Mas como chegar em Entebbe com 4 aviões enormes sem que ninguém percebesse? Se as aeronaves voassem a altitudes comuns, elas seriam captadas pelo controle de tráfego aéreo de muitos países, o que poderia fazer com que a missão viesse a público. Seria preciso a assistência de, ao menos, um governo africano para que a força-tarefa pudesse pousar em algum aeroporto e reabastecer antes de chegar em Uganda. De todas as nações que ficavam na rota, foi o Quênia quem concedeu permissão ao governo de Israel para cruzar o espaço aéreo. Durante todo o dia 2 de julho, os oficiais da Soyet Matkal
ensaiaram o plano com o comandante da missão, Yonatan Netanyahu. Se o sobrenome dele pareceu familiar, não é à toa. Yonatan era o irmão do futuro primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. Para um ensaio apressado e cheio de detalhes cruciais, digamos que mais alguns dias ajudariam os oficiais a se prepararem melhor. No entanto, como eles estavam correndo contra o relógio, o ensaio rápido teve que servir. Além dos 4 Hércules, 2 Boeing 707 acompanharam a missão. Um funcionaria como hospital de campanha e outro seria o posto de comando. Durante toda a viagem, as aeronaves voaram consideravelmente baixo e permaneceram em silêncio no rádio para que não fossem detectadas. Na noite do dia 4 de julho, a unidade ultrasecreta desembarcou em Entebbe e deu início à operação. Mesmo com a pista escura, o primeiro avião conseguiu pousar e, saindo de dentro da aeronave, uma Mercedes preta com a bandeira de Uganda e 2 Land Rovers seguiram na pista em direção ao antigo saguão. Por fora parecia apenas uma missão do presidente Idi Amin, mas por dentro havia vários oficiais israelenses com uniformes de Uganda como disfarce. Eles conseguiram passar pela primeira barreira e seguiram um caminho diferente do que as forças ugandenses estavam acostumadas, o que fez com que um soldado ficasse em posição de ataque. Com receio de que ele alertasse seus companheiros, os oficiais de Israel usaram armas com silenciadores para baleá-lo. Só que as balas apenas feriram o soldado e o fizeram cair no chão. Então, quando estava prestes a se levantar, outro oficial israelense fez mais um disparo, mas dessa vez com uma arma sem o silenciador. O barulho do tiro fez com que o aeroporto se transformasse em um verdadeiro campo de batalha. Balas surgiram do mais completo escuro e os oficiais de Israel começaram a correr para conseguir proteção. Durante o tiroteio, um disparo direto da torre de controle atingiu o comandante Netanyahu, que chegou a ser atendido pela unidade médica da missão, mas não resistiu. Depois de pouco mais de 50 minutos de resgate, Yonatan Netanyahu foi o único soldado israelense a perder a vida. Ao menos 5 de seus companheiros ficaram feridos e 3 reféns foram mortos. Quando os sons dos tiros acabaram e o desespero terminou, todos os sequestradores e 20 soldados de Uganda foram abatidos. A operação foi considerada um sucesso tão impressionante que até hoje ela é estudada por exércitos de várias partes do mundo. Quanto aos reféns, todos foram levados de avião até Israel, onde foram recebidos por um grande número de pessoas animadas no aeroporto. Já em Uganda, Idi Amin não ficou nada contente quando descobriu sobre a operação. Ele mandou executar 12 soldados suspeitos de colaborar com Israel. Ordenou que centenas de quenianos que viviam em Uganda fossem assassinados e ainda matou uma senhora israelense de 74 anos que tinha sido levada a um hospital ugandense logo no começo do sequestro. Que loucura! A popularidade dessa história fez com que os acontecimentos servissem de inspiração para várias produções cinematográficas, entre elas o filme 7 Dias em Entebbe, que foi dirigido pelo brasileiro José Padilha. Agora me diga nos comentários o que você achou de toda a operação e até a próxima. Um grande abraço. Tchau!